sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Na aula de hoje vamos tratar com relação à lei de Coulomb. A lei de Coulomb é uma lei da física que descreve a interação eletrostática entre partículas eletricamente carregadas. Foi publicada pela primeira vez por Charles Augustin Coulomb no final do século XVIII, com a importância de se registrar fenômenos elétricos. A lei de Coulomb, também conhecida como a força de interação entre as cargas elétricas, mede justamente a intensidade dessa força de atração ou de repulsão existente entre duas ou mais cargas, a partir da seguinte equação. Força elétrica, força de interação entre as cargas elétricas, força sempre dada em newtons, é igual a constante eletrostática, ou seja, é uma constante que vai variar de acordo com o meio onde a carga elétrica está inserido, vezes o produto entre as cargas. Lembrando que esse produto entre as cargas sempre será em forma de módulo. Por que em forma de módulo, Edivaldo? Porque o valor da força elétrica, de acordo com a lei de Coulomb, só admite valores positivos. Dividido pela distância que as separam ao quadrado. Então, força elétrica é igual a constante eletrostática, que depende do meio onde há interação entre as cargas elétricas, vezes o produto entre as cargas elétricas que estão interagindo, seja por meio da atração ou da repulsão, Q1 vezes Q2, dividido pela distância ao quadrado. Mais uma vez, essa constante eletrostática ela vai variar de acordo com o meio onde a carga está inserida. A força sempre dada em newtons e a distância vai ser sempre dada em metros, tá bom? Então, força elétrica é igual a constante eletrostática vezes o produto de Q1 vezes Q2, dividido pela distância ao quadrado. A força elétrica, de acordo com a lei de Coulomb, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas. Consequentemente, quanto maior o valor das cargas, maior será a força de interação entre elas. No entanto, essa força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, força elétrica ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Na medida que a distância aumenta, a nossa força elétrica de interação entre as cargas diminui. Na medida que essa distância diminui, a força elétrica ela aumenta. Com isso, força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Por exemplo, se a distância for reduzida à metade, o valor da nossa força irá quadruplicar. Se a nossa distância dobrar, o valor da nossa força será reduzida à quarta parte. Se a nossa distância triplicar, o valor da nossa força será reduzida à nona parte. Então, força elétrica ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, com isso, nós temos aqui a equação que define a força de interação que ocorre entre duas ou mais cargas que se encontram em um determinado meio. Para melhor compreensão, vamos agora para a nossa primeira questão. Questão 1. Duas cargas pontiformes de valores 3 vezes 10 elevado a menos 5 Coulomb e 5 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb sofrem uma força de repulsão no vácuo. Sabendo que a constante eletrostática K no vácuo é 9 vezes 10 elevado a 9 newton metros quadrados por Coulomb ao quadrado. Calcule a intensidade da força de repulsão entre as cargas separadas por uma distância de 0,20 metros. Na questão 1, temos duas cargas pontiformes, Q1 e Q2, que estão distantes a uma distância de 0,20 metros. Pede para determinar a força de interação que há entre essas cargas elétricas. Como as cargas Q1 e Q2 são cargas do mesmo sinal, ou seja, ambas são cargas positivas, a força de interação que há entre essas cargas é de repulsão, ou seja, de afastamento. Vamos obter agora o valor dessa força de interação que há entre essas duas cargas. Lembrando que força é igual a constante eletrostática, que vai de acordo com o meio onde as cargas estão interagindo, vezes o módulo entre Q1 vezes Q2 sobre a distância que as separam elevada ao quadrado. Lembrando que sempre essa distância tem que estar em metros. Como na nossa questão a distância já está em metros, então vamos dar sequência. Força de interação é igual a constante eletrostática. Como estão no vácuo, 9 vezes 10 elevado a 9.
vezes o módulo. Valor de Q1, 3 vezes 10 elevado a menos 5. Vezes valor de Q2, 5 vezes 10 elevado a menos 6. Sobre a distância que as separam, 0,2 metros, que é igual a 0,20 elevado ao quadrado. Não esqueçam de elevar ao quadrado. Então, força de interação é igual. Gente, ó, nesse caso aí, temos a multiplicação entre potências de mesma base. De acordo com as propriedades da potenciação, multiplicação entre potências de mesma base, preserva-se a base e soma-se os expoentes. Então, vamos resolver aqui a questão. Temos aqui, ó, primeiro vamos realizar a multiplicação entre os valores que antecedem as potências. Então, vamos ter 9 vezes 3 vezes 5. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 5, 135. Multiplicação entre potências de mesma base. Preserva-se a base, 10, e soma-se os expoentes. Então, vamos ter aqui, ó, 9 mais menos 5 mais menos 6. Lembrando que trata-se de uma propriedade da potenciação. 9 mais vezes menos, menos. 5 mais vezes menos, menos. 6. Então, vamos aqui. 9 menos 5, 4. 4 menos 6, menos 2. Então, aqui vamos ter 135 vezes 10 elevado a menos 2. Poderíamos também fazer da seguinte forma, direto. 9 menos 5, 4. 4 menos 6, menos 2. Tudo isso dividido 0,2 ao quadrado. 0,2 ao quadrado corresponde a 0,2 vezes 0,2. Então, 0,2 vezes 0,2 é igual a 0,04. Resolver. Vamos deixar em evidência aqui, não vamos trabalhar agora com a nossa potência, vamos fazer 135 dividido por 0,04. Será igual a força é igual a 3.375. E repito a nossa potência. Vezes 10 elevado a menos 2. Então, 135 dividido por 0,04 é igual a 3.375. Vezes 10 elevado a menos 2. Então, força elétrica é igual. Como temos aqui uma potência com expoente negativo, nesse caso aqui, vamos eliminar esse expoente. Como o expoente é negativo, então vamos andar a casa decimal da direita para a esquerda. Quantas casas? 2. Vamos andar 1, 2. Então, a nossa força de interação entre essas duas cargas elétricas é de 33,75 newtons. É a intensidade da força de interação que ocorre entre essas duas cargas. Lembrando, como Q1 e Q2 são cargas positivas, a força de interação entre elas será de afastamento, ou seja, de repulsão. De módulo igual a 33,75 newtons. Vamos agora para a nossa segunda questão. Questão 2. Uma esfera recebe, respectivamente, cargas iguais a 2 microcoulomb e menos 4 microcoulomb, separadas por uma distância de 50 centímetros. Considerando que a constante eletrostática K no vácuo é 9 vezes 10 elevado a 9, calcule o módulo da força de atração entre elas. Na questão 2, temos as cargas Q1 e Q2 que estão sendo representadas como cargas com sinais diferentes. De acordo com a lei do Fay, cargas com sinais opostos ocorre a atração entre elas. Vamos às informações. Q1, 2 microcoulomb, Q2, menos 4 microcoulomb, encontram-se a distância entre si de 50 centímetros. Lembrando que o prefixo micro equivale a uma potência de 10 elevado a menos 6. Então, 2 microcoulomb corresponde a 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Menos 4 microcoulomb corresponde a menos 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Há uma distância de 50 centímetros. Lembrando mais uma vez que sempre que a distância estiver em centímetros, teremos que converter para metros, dividindo por 100.
Então, 50 dividido por 100 vai ser igual a 0,5 ou 0,50 metros. Agora iremos substituir as informações e resolver a nossa força de interação que há entre essas cargas elétricas. Vamos agora. Força elétrica é igual a constante eletrostática, que é do meio, na onde as cargas estão inseridas, vezes o módulo do produto entre as cargas Q1 e Q2. Tudo isso dividido pela distância que as separam ao quadrado. Substituindo as informações. Força de interação é igual a constante eletrostática. De acordo com a questão, elas estão no vácuo. Consequentemente, é de 9 vezes 10 elevado a 9. Então, constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes o módulo Q1. 2 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes Q2 menos 4. Vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. A distância que as cargas se encontram uma da outra é de meio metro, ou seja, 0,5 metros. Então, vamos ter 0,5 ao quadrado. Olha só, multiplicação entre potências. Vamos realizar a multiplicação entre os valores que antecedem as potências. Vai ficar... Lembrando que o menos 4, como ele está em módulo, ele passa a ficar o quê? Um valor positivo. Então, vamos considerá-lo como um valor positivo, tendo em vista que ele está em módulo. Vamos realizar a multiplicação. 9 vezes 2, 18. Vezes 4, 72. Então, força é igual a 72. Multiplicação entre potências de mesma base. Na multiplicação entre potências de mesma base, preserva-se a base e soma-se os expoentes. Então, preservamos a potência de base 10. Vezes 10. Somos expoentes. Vamos fazer aqui, ó. 9 mais menos 6 mais menos 6. 9 mais vezes menos, menos 6. Mais vezes menos, menos 6. Vamos realizar agora. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Vocês poderiam fazer logo esse cálculo direto. De que forma? 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Daria o mesmo resultado, bom? Então, 72 vezes 10 elevado a menos 3. Dividido 0,5 ao quadrado. 0,5 ao quadrado é 0,5 vezes 0,5. Todo número multiplicado por 0,5 é igual à sua metade. Então, 0,5 vezes 0,5 será igual a 0,25. Então, 0,5 ao quadrado, teremos 0,25. Força elétrica é igual. Vamos isolar aqui a potência de base 10. E vamos fazer 72 dividido por 0,25. 72 dividido por 0,25 vai ser igual a 288. E preservamos a potência de base 10. Então, temos força elétrica é igual a 288 vezes 10 elevado a menos 3. Vamos desfazer essa potência com o expoente negativo. Nossa força será igual. Vejam só, como o expoente é negativo, significa que vamos ter que andar as casas decimais da direita para a esquerda. Quantas casas? 3. Então, vamos aqui. 1, 2, 3. Consequentemente, vamos ter 0,288 newtons. Então, a força de interação entre as cargas elétricas Q1 e Q2 é de 0,288 newtons. Lembrando que é uma força de atração, tendo em vista que trata-se de cargas com sinais diferentes. Então, aqui, gente, encerramos mais uma aula do nosso cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Dessa vez tratamos com relação ao conteúdo de Lei de Coulomb, que trata referente à interação entre as cargas elétricas. Vai lá no nosso canal no YouTube, Professor Edivaldo Júnior, se inscrevam, façam seu comentário, dê lá aquele like, passa a nos seguir também na nossa página no Instagram,
Prof. Edivaldo Júnior. É importante que vocês compartilhem nossos vídeos, nossas aulas, para que possamos proporcionar outras aulas bem legais para vocês. Um forte abraço e até a próxima aula.